All News recebe nos seus estúdios o primeiro-ministro da Guiné-Bissau, Aristides Gomes. Saiu de uma sessão do Conselho de Segurança que abordou a situação do país neste momento crucial de preparação de eleições que estão previstas para novembro. Primeiro-ministro, é bem-vindo aqui a este nosso espaço. Muito obrigado. O relatório do secretário-geral das Nações Unidas, que foi apresentado há pouco no Conselho de Segurança, pede direção firme da sua equipe, do seu executivo, na preparação deste processo eleitoral. O que é que falta neste momento para garantir que estas eleições decorram nos prazos previstos? A natureza dos kits, por um lado, e por outro lado, o desbloqueio dos fundos, que até agora não chegaram. Portanto, ainda não há um tostão estrangeiro nesse processo de preparativos. Portanto, nós é que estamos a financiar tudo, por enquanto. Ministro, falou do apoio de países membros da CPLP. Como é que se vai materializar este apoio? Nós estamos à espera que cada um desses países avance a soma prometida. Angola prometeu, mas ainda não disse o montante. Moçambique prometeu, ainda não disse o montante. Portugal prometeu, ainda não disse o montante. O Brasil prometeu, já disse que dava $900 mil, mas estamos à espera que esse dinheiro entre. Portanto, em princípio, quando desbloqueiam, faço uma concertação connosco. Há países que poderão preferir, por exemplo, entregar o dinheiro ao PNUD, para o PNUD fazer as despesas. Há países que possam, eventualmente, países ou instituições que possam querer gerir diretamente, né? Nós entregamos as faturas e eles pagam, né? Enfim, a CEDEAO, por exemplo, a União Económica e Monetária da Sub-região, portanto a EMOA, outros países como o Japão prometeu também $1 milhão, a União Europeia prometeu, a Itália prometeu, mas até agora não há desbloqueamento. E nesta fase já conta com o apoio dos países na preparação do pleito. Já temos atividade de países lusófonos também nesta preparação. Até agora a única participação que se pode notar é a participação entre os lusófonos e a participação do Timor-Leste. Porque Timor já designou um vice-ministro, portanto foi nomeado em Conselho de Ministros, precisamente para se ocupar do processo eleitoral, da cooperação na organização das eleições com a Guiné-Bissau. Portanto, esse membro do governo estará provavelmente nos próximos dias em Bissau, com uma delegação técnica, e ficará conosco durante 3 meses, o tempo de nós prepararmos tudo para fazer as eleições. Portanto, é uma prova de solidariedade indefetível, uma prova extraordinária, de uma amizade e de irmandade extraordinária de Timor, que já vem de 2014, as eleições de 2014. O recenseamento foi feito graças aos kits essencialmente fornecidos por Timor. Infelizmente, esses kits, a maior parte desses kits fornecidos pelo Timor em 2014 já não está em estado de funcionamento. Infelizmente, porque houve uma má conservação. Ministro, o secretário-geral vê uma revisão da Constituição como um meio para evitar impasses políticos e institucionais no futuro. A Guiné-Bissau concorda? Sim, a Guiné-Bissau concorda e, aliás, essa perspectiva é uma perspectiva que está presente nos acordos de Conakry. Infelizmente, os signatários não se entenderam a tempo, porque o ideal seria termos uma nova Constituição antes das eleições legislativas. Mas perdeu-se muito tempo em guerras, enfim, de interpretação dos acordos. Portanto, não havia entendimento, havia mesmo, em certos casos, contradições na interpretação, de modo que não se conseguiu efetivar os acordos de Conakry. Portanto, quer dizer, finalmente os acordos de Conakry só estão a funcionar a partir da instalação do meu governo, portanto, de consenso. Portanto, os 2 outros governos que existiram depois dos acordos de Conakry e antes deste não eram governos, portanto,
do consenso de todos os partidos signatários. E depois de ter sido nomeado, o Parlamento aprovou o orçamento em junho. Como é que se vai avançar com este governo inclusive e garantir o sucesso deste pacto de estabilidade de que tanto se fala? Nós temos que continuar a fazer o trabalho que nós fizemos até agora, baseado no diálogo, portanto, nas discussões. É muito mais difícil governar na base do diálogo do que governar, portanto, de maneira unilateral. Portanto, vamos continuar a discutir com os partidos políticos, com a sociedade civil, acompanhados pela comunidade internacional, que tem desempenhado um papel muito importante, particularmente a CEDEAO, né? Portanto, que tem participado nas discussões entre o governo e os partidos políticos. Vamos continuar também com o papel importante da sociedade civil, que tem estado a pressionar quer o governo, quer os partidos políticos, sobretudo os partidos políticos, para que se entendam. Não é? Já foi primeiro-ministro entre 2005 e 2007. Exato. Brevemente, qual é a diferença agora? Bom, a diferença é que, neste momento, é um governo que, paradoxalmente, tem mais força. Tem mais força porque há um consenso que está na base. É mais difícil manobrar, porque é preciso discutir sempre com toda a gente, mas o papel é mais exaltante também. É mais exaltante porque, digamos, a ambição é uma ambição muito mais global, é uma ambição de toda uma sociedade que quer que os problemas sejam resolvidos por um governo em que está toda a gente. Portanto, em 2005, quando fui primeiro-ministro, é verdade que também era um governo em que havia a maioria dos partidos políticos, né? Mas havia o grau de conflitualidade era maior. Né? Portanto, era um contexto também de crise, mas o grau de conflitualidade era maior, e então nós vimos a maneira como as coisas se acabaram por desembocar. Neste momento, é um governo que, quando arrancou numa base em que as pessoas chegaram ao entendimento em como era necessário parar e chegar-se a um entendimento sobre as grandes questões. Portanto, nós pegamos esse fio do entendimento e continuamos a puxar o fio para ver se levamos o barco até as eleições e preparamos as condições para que o governo que vier possa ter uma base de sustentação muito mais pacífica. Tem algo mais a dizer, já no fim desta nossa conversa? Esteve com a comunidade internacional, vai continuar com ela aqui em algumas sessões. Algo mais a dizer para fechar esta conversa? O que eu gostaria de dizer duas coisas. A primeira coisa é que há uma espécie de hábito de linguagem que leva toda a gente a dizer é preciso eleições para que a Guiné-Bissau possa estabilizar-se. Não é falso, mas é preciso sempre introduzir uma nuance. Portanto, se fizermos eleições, mas se não trabalharmos bem para que os atores possam se entender, quer dizer, as eleições em si não levam à estabilização. Portanto, é preciso sempre termos em consciência, portanto, esta realidade em como esta verdade é uma grande verdade, mas plena de nuances. As eleições são indispensáveis, são incontornáveis para a estabilização, mas não basta fazer eleições para se ter a estabilidade. É preciso trabalhar para se ter a estabilidade. As eleições é um simples meio para nós trabalharmos para termos a estabilidade. Não é? Há esse aspecto. O segundo aspecto é que é preciso nós termos consciência que as eleições, as boas eleições não se fazem simplesmente sob pressão. É preciso dar meios reais para que as boas eleições tenham lugar. Portanto, é preciso que a comunidade internacional tenha sempre presente em como, sem que os meios estejam desbloqueados e, sobretudo, na devida altura,
não pode haver boas eleições. Portanto, essas duas vertentes têm que estar presentes na nossa mente quando nós falamos de ajudar a Guiné-Bissau a estabilizar-se. Sobre as eleições previstas para 18 de novembro e a estabilização da Guiné-Bissau, conversamos com o Primeiro-Ministro Aristides Gomes, aqui em Nova Iorque, que esteve a participar no encontro do Conselho de Segurança e vai se encontrar com outras partes, portanto, que compõem a comunidade internacional. Primeiro-Ministro, muito obrigado. Foi um prazer tê-lo cá. Muito prazer. Muito obrigado.